O Pedrinho não manda em absolutamente nada no Vasco da Gama. Pelo menos quem diz isso é Euriquinho, filho do ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda. Uma declaração muito polêmica que parou os bastidores do Vasco da Gama. A gente, é claro, aqui neste Boa Noite Gigante vai falar para vocês tudo o que está acontecendo nesse momento. Quem são, de acordo com o Euriquinho, os donos hoje do Vasco que comandam as ações do futebol cruzmaltino. A gente vai trazer essa informação bem polêmica aqui a vocês nesse vídeo, além dessas muitas outras informações, muitas outras novidades, tá, meu amigo torcedor? Informações com relação ao treino, o que aconteceu nessa tarde de hoje, movimentações importantes no futebol do nosso Vasco da Gama, a preparação para a partida desse próximo domingo contra o Cruzeiro e muitas outras informações. Você aí terá pela frente um Boa Noite Gigante agitado, movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, sempre pela parte da tarde. E esse daqui que você está assistindo agora, o Boa Noite Gigante, sempre pela parte da noite. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente na introdução, é claro, né? Para te dar o seguinte aviso, ó. 149.346 inscritos. Contagem regressiva para os 150 mil. E você que aí tá ouvindo e ainda não é inscrito, então, meu amigo, sem muita enrolação, curta o vídeo e se inscreva. Vambora junto em busca desses 150 mil inscritos. Agora, fiquem aí com o restante do vídeo. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então eu conto muito aí com você, eu conto muito com a sua presença, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar no crescimento e na divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos, é claro, porque aqui é muito Vasco. Vamos chegar logo a estes 150 mil inscritos. Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Fala logo sobre o nosso Vasco, meu amigo. E eu quero falar aqui rapidinho, antes de entrarmos nesse assunto tão polêmico envolvendo hoje o futebol do nosso Cruz Maltino, quero falar com relação ao que rolou hoje lá no CT Moacir Barbosa, né? Porque tá aparecendo, é claro, aí na imagem a vocês, hoje foi dia de treino no nosso CT. O Vasco da Gama, comandado pelo técnico Fábio Carilli, retornou às atividades após um dia de folga. Agora o Vasco olha completamente para a partida desse próximo domingo contra a equipe do Cruzeiro. E eu já digo aqui a você, meu amigo torcedor, esse jogo internamente visto pela atual diretoria, tanto o jogo contra o Cruzeiro, tá? Não apenas esse jogo do domingo, mas como também a partida contra o Operário de Ponta Grossa pela Copa do Brasil, perdão. São duas partidas, assim, muito importantes. Muito importantes. São dois jogos que hoje, né, o Vasco da Gama, ele observa internamente como jogos fundamentais para a definição do futuro do técnico Fábio Carilli. Os resultados, a forma como o Vasco vai desempenhar contra essas duas equipes serão fundamentais para definir se o técnico ficará de fato no Vasco, pelo menos até o finalzinho ali de maio, onde teremos a parada para o Mundial, ou se ele será demitido logo após essas duas partidas. E eu acho que também aqui da minha parte será assim, tá? Eu vou evitar falar um pouco sobre demissão do técnico Fábio Carilli, pelo menos até a partida contra o Cruzeiro. E eu acho que esse jogo contra o Cruzeiro será fundamental. Uma vitória contra o Cruzeiro muda um pouco a situação do Carilli, a forma como jogar, até mesmo empatando, muda um pouquinho a forma do torcedor de ver o treinador. A partida contra o Operário de Ponta Grossa, ao meu ver, é obrigação uma vitória. É o Vasco da Série A enfrentando o Operário da Série B. Ponto. E a diretoria vê exatamente também dessa forma. Dois jogos fundamentais. Até porque o Vasco tem esses dois jogos fora, né, de casa, mas depois segue também enfrentando adversários longe do Rio. Tem o Palmeiras no Mané Garrincha em Brasília, no domingo. Tem na quarta o Puerto Cabello na Venezuela. Tem o Vitória depois no Barradão. Tem o Lanús logo após também na Argentina. Então o Vasco terá uma sequência bem difícil e a diretoria enxerga que esses dois jogos serão fundamentais para saber se Fábio Carilli
continuará, né, para próximas partidas logo após o jogo contra o Operário, né? Jogos que o Vasco permanecerá atuando longe da cidade carioca. E o Vasco, é claro, meu amigo, vem sofrendo muito com relação à situação envolvendo desgaste físico. Internamente, o Vasco da Gama entende que a partida contra o Cruzeiro terá uma outra cara, terá uma outra forma, porque o Vasco virá de um grande descanso. O Vasco realmente teve uma sequência muito pesada, tá, torcedor? O Vasco, pegando aqui a tabela do nosso Cruz Maltino, o Vasco da Gama enfrenta o Flamengo lá naquele sábado no Maracanã. Depois de enfrentar o Flamengo, o Vasco enfrenta o Ceará numa terça. Aí depois enfrenta o Sport do Recife no sábado. Então vem de sequências bem pesadas. Aliás, perdão, o Vasco enfrenta o Sport no sábado, Ceará terça. Flamengo no sábado, Lanús terça. Então o Vasco teve num período aí de 14 dias, 4 partidas. O Vasco terá agora um descanso bem maior para enfrentar a equipe do Cruzeiro no Parque do Sabiá, em Minas Gerais. Então, sequência importante para a definição do futuro do técnico Fábio Carille. A gente, é claro, vai ficar de olho para trazer todas as informações envolvendo o treinador a vocês em qualquer novidade com relação ao futuro do técnico, apenas lá no próximo domingo, após enfrentar o Cruzeiro no Parque do Sabiá. Bom, meu amigo vascaíno, vambora continuar aqui, né, com esse Boa Noite Gigante e entrarmos nesse assunto tão polêmico. E eu já vou mostrar aí nessa imagem a vocês quais são os dois nomes que hoje o ex-vice-presidente de futebol do Vasco, Euriquinho, citou num trecho da entrevista ao canal do Benja. Esse da esquerda, meu amigo, é o Cristiano Stockler, só para confirmar o nome, Cristiano Stockler, exatamente. E o da direita, com a camisa do Fluminense, é o Alain Belaciano. Eles estão ao lado do presidente do Fluminense atualmente, Mário Bittencourt, tá? Eu tô pegando essa imagem porque foi uma imagem colocada pela internet em forma de crítica, é claro, a ambos, onde dois personagens figurantes na política do Vasco se encontram com a camisa do Fluminense. Assim, eu tenho que colocar a imagem que eu achei na internet para mostrar a você, torcedor, quem são ambos. É difícil, e aí eu já vou começar a primeira crítica. Não conheço o Cristiano, não conheço o Alain. Tô aqui para informar algo que é talvez uma das principais notícias do Vasco nestas últimas horas, a informação mais polêmica. E eu tenho convicção que esse vídeo pode, muito provavelmente vai chegar a ambos. E eu já digo, não tenho nada contra a vocês, até porque não conheço, eu não tenho como tirar juízo de valor de uma pessoa sem conhecê-la, sem ter trocado uma ideia. Não tenho dúvida da vascainidade de ambos, mas, infelizmente, quando se falam de dois personagens políticos influentes no Vasco, representando partes de grupos políticos do Vasco, é um erro postar ou ter tirado foto com a camisa de um rival direto. Eu não tenho problema com isso, eu sou Vasco e eu acho que eu vestir a camisa de algum outro clube não vai mudar a minha vascainidade, esse é o meu pensamento. Se você abrir aqui o meu armário que está ao lado e ver as camisas de times que eu tenho camisa de vários outros clubes do futebol brasileiro e as visto. Esse é o meu posicionamento. Eu não visto camisa do Flamengo, não visto. De rivais do Rio, não visto. Já vesti? Já, mas não visto. Porque hoje eu sou uma pessoa influente no meio do Vasco da Gama. Então hoje eu tenho que entender que eu represento a torcida do Vasco. Hoje eu tenho que entender que uma imagem minha com a camisa do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo não, que eu não visto, mas com a camisa de qualquer outro clube é prejudicial para a minha imagem diante daquilo que eu represento no meio da torcida do Vasco. Então por isso que eu fiz questão de pegar essas duas imagens para falar que foi um erro. Foi um erro isso que aconteceu. Estamos falando de duas pessoas influentes hoje no Vasco da Gama, de acordo com o Euriquinho, no futebol, porque eles têm influência nos bastidores, são pessoas muito bem capacitadas na área onde atuam. Então é um erro, ponto. Mas enfim, o que eu tenho a falar sobre esses dois? O Euriquinho, ele deu uma entrevista bem polêmica ao canal do Benja, né? Ele fala sobre o Lorde Augusto, diz que foi uma jogada de empresário. E ele cita também essa situação envolvendo Cristiano Stockler e Alain
Belaciano. A atual gestão do presidente Pedrinho já é uma gestão bem complexa com relação a isso, não é a primeira vez que coisas como essa acontecem. É importante sempre relembrar que recentemente, né, tivemos aí uma grave confusão dentro do Vasco a partir do momento que se foi descoberto que a atual diretoria do Pedrinho havia contratado uma corretora de seguros de vida, a Joe RC, vamos falar em português, a Joe RCH, corretora de seguros de vida, para a SAF do futebol. Essa empresa, ela tem como sócio, diretor e fundador Cristiano Campos, que é um aliado do Pedrinho, presidente do Vasco, e foi eleito, né, como conselheiro do clube na chapa de Pedrinho, a chapa Sempre Vasco. Então, o Pedrinho recentemente contratou o serviço de um conselheiro do Vasco, um aliado do próprio Pedrinho na política. Volto a repetir, cara, meu objetivo aqui é informar. É chato informar coisas como essa, mas eu tô aqui para informar. Ao mesmo tempo que hoje é o Pedrinho, eu tenho que me posicionar contra isso, ou contra não, eu tenho que informar a vocês com relação a isso. Daqui a pouco é um presidente e se eu não informar eu vou estar errado. Então é sempre importante esclarecer para você, torcedor, o que está acontecendo, queira a parte da torcida ouvir ou não. Então não é a primeira vez que o Pedrinho recebe acusações com relação a isso, com relação a problemas internos de relacionamento com as pessoas do próprio Vasco. Teve essa informação, o próprio Pedrinho confirma isso numa entrevista coletiva. E aí a última foi isso do Euriquinho. O Euriquinho, ele dá uma declaração polêmica, confirmando que hoje quem dá as cartas do futebol, ou seja, quem manda e desmanda, quem fala pro Pedrinho fazer ou desfazer as coisas, são esses dois personagens, Alan Belaciano e Cristiano Stockler. E o que eu quero fazer aqui a vocês? Informar quem são ambos. Informar quem é Alan Belaciano, quem é Cristiano Stockler e qual é o envolvimento deles na política do nosso Cruz Maltino. O Alan Belaciano já não é um personagem político novo. É muito antigo, inclusive. O Alan Belaciano, meu amigo torcedor vascaíno, só para você ter noção, tem até passagens pelo futebol do Vasco. Foi um ex-profissional do Sub-20 do nosso Cruz Maltino, é um cria da Colina. Um vascaíno, vascaínaço, tanto ele como o Cristiano, quanto o Cristiano, né? O Alan Belaciano hoje, entretanto, não é mais jogador, ele passou pela base do Vasco e parou ali mesmo, mas ele é um grande advogado. O Alan Belaciano é uma das referências hoje no meio da advocacia carioca e até nacional, tá? Ele sempre esteve presente perto ali da chapa Sempre Vasco, não à toa, ele é um dos fundadores dessa chapa. Na eleição de 2014, a tão famosa urna junto daquela época do Júlio Brandt, Eurico Miranda, ele esteve presente, foi um dos subscritores da chapa encabeçada por Júlio Brandt, é um advogado com bom trânsito no meio do esportivo, ganhou importância em ações judiciais já naquele pleito e desde então virou aí um personagem frequente na conturbada política de São Januário. Além disso também, Alan Belaciano, ele é muito conhecido por ter um problema. Ele teve um probleminha na gestão do Eurico Miranda, tá? A relação com a família Miranda não é muito boa e aí eu volto a repetir. Eu tô aqui para informar, mas eu quero informar os dois pontos. Ao mesmo tempo que o Euriquinho, ele diz nesse vídeo que a gente vai trazer já já a vocês que a relação é boa com Alan Belaciano e com Cristiano Stockler, o que a gente traz aqui a vocês é que não é tão boa assim. Porque lá atrás, em 2014, quando o Alan foi esse subscritor da chapa Sempre Vasco, a relação do Euriquinho, do Eurico Miranda, pai do Euriquinho e ex-presidente do Vasco da Gama, deu uma desgringolada. Não ficou tão boa assim quanto o Euriquinho mostrou ser nesse papo com o Benja, tá? A informação que a gente tem é que lá em 2014, o próprio Alan, ele entrou com uma ação que conseguiu adiar a eleição de novembro para novembro ao invés de agosto, como o próprio Eurico Miranda desejava à época. E tudo isso fez com que a relação, tanto com o Euriquinho quanto com o Eurico, não fosse tão boa. Então, assim, é alguém muito influente, ponto, o Alan Belaciano na política do Vasco, e uma pessoa que não tem essa relação tão cordial quanto o próprio Euriquinho disse nessa entrevista com o Benja. Recentemente, a última foi lá em janeiro, meados de janeiro, com 76 sócios estatutários, eles assinaram e protocolaram um documento na Secretaria do Vasco.
Nesse documento, os sócios eles solicitavam explicações ao presidente da AGE, hoje o próprio Alain, sobre a participação dele como advogado de credores do Clube de Regatas Vasco da Gama em paralelo ao processo de recuperação judicial do clube, do qual eles alegam que o próprio Pelaciano também faz parte. Então, assim, o Pelaciano, que hoje é o presidente da AGE, é uma pessoa muito influente, é um presidente de poder do Clube de Regatas Vasco da Gama, ele estaria sendo responsável, né, pelo processo de recuperação judicial do Vasco, pelo conhecimento no direito que tem, mas ao mesmo tempo atuando como uma pessoa que está do lado dos credores. Então, assim, por exemplo, o Vasco ele tem dívidas hoje com o Romário, é um exemplo. O Vasco hoje, com esse processo de recuperação judicial, ele vai diretamente ao Romário para negociar o pagamento de dívidas com o Romário. Uma pessoa que está por trás dessa recuperação judicial e que vai fazer esse meio com o Romário é o próprio Alain, pelo cargo que exerce no Vasco. E o que hoje os estatutários reclamam é que, ao mesmo tempo que o Alain representa o Vasco, o Alain estaria representando também o Romário. O Romário é um exemplo, mas representando qualquer outro credor. E isso caiu muito mal. Não à toa tivemos recentemente esses sócios estatutários indo protocolar isso na secretaria. Então, resumidamente, Alain hoje é presidente da AGE, uma pessoa muito influente dentro do Vasco, criador, um dos fundadores da chapa Sempre Vasco e que estaria ao lado do presidente Pedrinho nas decisões do futebol. E além do Alain, temos o Cristiano Stockler, que também é alguém muito influente há tempo na política do Vasco da Gama. Entretanto, mais do que alguém hoje influente na política do Vasco, mais do que alguém hoje influente também no grupo político Sempre Vasco. Hoje, Cristiano Stockler é alguém, meu amigo torcedor vascaíno, que recentemente teve probleminhas com a justiça, tá? E volto a repetir, estou aqui para informar, vou até dar as fontes do jornal que idealizou essa matéria sobre o Cristiano Stockler, que foi o band.com.br e o UOL. Recentemente, tá? O nome do Cristiano Stockler, há 5 anos atrás, foi envolvido numa investigação de um suposto esquema criminoso montado na gestão de Marcelo Crivella na prefeitura do Rio de Janeiro. O empresário Cristiano Stockler, que atua ativamente no grupo político Sempre Vasco, como diz a matéria, ao lado de Júlio Brandt e do ex-jogador Edmundo, foi um alvo da investigação, chegando até a ficar em prisão domiciliar durante um tempinho. Então, de acordo, né, com informações de Euriquinho, ambos, que eu acabei de citar aqui a vocês, são os responsáveis por tocar o futebol do Vasco. Loucura ou não loucura? Verdade ou não? Eu tô aqui para te informar. E a informação é essa. Deixa aí, ó, a sua opinião nos comentários e agora fiquem com o vídeo de Euriquinho com relação a esses dois. Deixa eu te falar, você tem pretensão de ser presidente do Vasco um dia? Bem, já eu tenho pretensão de fazer no Vasco o que a chapa do Pedrinho prometeu que ia fazer e não faz. O quê? Unir o clube. O Vasco é um clube muito dividido, com correntes muito fortes de lados opostos. Então o Vasco é vascaínos remando para um lado e outros remando para o outro, e aí você acaba ficando em círculo ali sem sair do lugar. A promessa de campanha, inclusive eu fui candidato na última eleição e retirei minha candidatura acreditando no que eles prometeram. E eu posso falar muito abertamente que comigo, as pessoas que hoje estão na gestão do Vasco não cumpriram o que trataram. Posso falar isso com muita tranquilidade. As pessoas que são as lideranças do grupo político que assumiu o Vasco, com o Pedrinho lá de cabeça, não cumpriram o que trataram. Porque o que se propunha era um Vasco profissional, um Vasco aberto, um Vasco com todas as pessoas próximas, atraindo todas as correntes políticas para dentro do clube. Porque existe gente boa em todos os lados, entendeu? O Vasco precisa, numa situação tão crítica como está, tá com todo mundo junto. Mas, infelizmente, hoje o Vasco é o clube mais fechado do Brasil. O Vasco nunca foi tão fechado. O Vasco Mesmo nunca com o foi... Pedrinho? Mesmo com o Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho, eu costumo dizer, é até muito forte, o Pedrinho foi eleito presidente, mas não preside o Vasco, né? Quem preside o Vasco são outras pessoas. Quem Ele preside é o o Vasco? rosto. O Vasco tem 2 pessoas que controlam praticamente as ações do Vasco. E essas pessoas, elas dão a direção do clube. Quem são? É o Cristiano e o Alain. Quem? Cristiano e o Alain. São 2 pessoas da Sempre Vasco que eu acho que hoje que são os...
Eu tenho que ter cuidado para falar as coisas, que eu até gosto muito deles, entendeu? Não tenho nada contra eles, acho que eles são pessoas de bem. Mas é a verdade. Eles são hoje, eles é que tocam a maioria das questões importantes do clube. O Pedrinho é mais um rosto que ali tem muita confiança do torcedor. Ele é um cara, realmente um cara que eu vejo nele ali um vascaíno apaixonado, que quer. Mas acho que, de repente, se ele tivesse mais ativo nas tomadas de decisões, a gente tinha alguma coisa diferente. Principalmente na parte do futebol, Benji. Porque as outras partes eles tocam muito bem. Eles realmente têm pessoas muito competentes na área jurídica, na área de marketing, eles sabem controlar ali a rede social como ninguém. Agora a parte desportiva, a parte de futebol. Meu amigo torcedor vascaíno, deixe a sua opinião nos comentários. Importante lembrar sempre, Alain Belaciano hoje é o atual presidente da Assembleia Geral, responsável pela AGE, e Alain Belaciano e Cristiano Stockler, né, é um conselheiro aí do Vasco, ambos, de acordo com o Euriquinho, como vocês viram, são duas pessoas bem influentes. Os dois por trás, né, do futebol do Vasco. Eu não tô aqui dizendo que é verdade ou mentira, mas eu tô te informando aí a última bomba que caiu no meio do futebol cruzmaltino. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo do dia. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.